Muito bem-vindo ao podcast Investir na América. Eu sou a Alê Nogueira, aqui comigo está o meu digníssimo Raul Nogueira, o seu digníssimo Raul Nogueira. Pessoal, antes de mais nada, clica no like, clica em compartilhar, assiste a gente aqui no YouTube até o final, assiste bastante desse vídeo aqui, tá? Assiste também lá no Spotify, vai ter lá o nosso canal, o nosso podcast. E você que já tá aqui, já conhece a gente pelo Instagram, começa a seguir a gente nesses outros canais, porque a gente vai gravar um monte de podcast, um monte de conteúdo para vocês. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Neste episódio, o assunto é os principais erros dos brasileiros quando chega aqui nos Estados Unidos. Você vai perder dinheiro se você não assistir esse podcast ou esse vídeo. Uau! Eu quero assistir. Então vamos gravar, pô. Vamos, vai, começa esse tema aí. Tá, antes da gente chegar, é importante as pessoas entenderem a diferença entre gastar e investir. E uma das coisas que o brasileiro gosta muito de fazer quando chega nos Estados Unidos é... Gastar. Como se não tivesse o amanhã. A grande maioria não vê o amanhã, apesar de que quer ficar nos Estados Unidos para sempre. Vai ter o amanhã, mas não pensa no amanhã e gasta mesmo, sem medo de ser feliz. Qual a diferença de gastar e investir, Lê? Qual a diferença de gastar e investir? Bom, o gastar é prazer imediato. É aqui, agora e foi. O investir é algo que você está plantando para o futuro. Você vai ver resultado. E normalmente é bom. E é por isso que todo mundo gasta e poucos investem, então, né? Porque o prazer imediato é o que está na cabeça e no momento ali. O que todo mundo quer fazer é resolver o problema do agora. Ninguém pensa no amanhã. Exato. E quando você pensa no imigrante, né? Puxa vida, cheguei nos Estados Unidos. Foi tão duro, tão difícil, tão pesado. Foi tanto sacrifício que eu mereço encher a minha garagem de tranqueira. Uau! Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tenta evitar, porque a gente está falando justamente para você não cair nessa cilada, né? Pois é, e isso é terrível. É terrível, porque o tempo vai passando, até o tempo aqui parece que passa mais rápido, né? Acho que é porque é tão divertido. Ou porque, como o pessoal gosta de falar, é tão busy, né? Tá todo mundo correndo atrás do dinheiro correria, o tempo todo. E aí, quando vai ver, tempo passou, dinheiro se gastou e investir que é bom? Nada. Então, vamos lá. Qual a diferença entre cometer um erro ou ter um investimento que não vai tão bem? Agora eu já entrei mais pro lado do investir. Investir, então vamos lá. Para evitar, gente, o assunto é como é que você pode evitar perder dinheiro aqui nos Estados Unidos. E todo brasileiro chega aqui e não conhece a realidade dos Estados Unidos. Você pode ter vindo de férias, você pode ter vindo a passeio, você curtiu aqui, foi na Disney, e aí quando você muda para cá, você acha que é a mesma coisa. Não é. Tá? Então, quando você chegar aqui nos Estados Unidos, primeiro, procure entender como é que funciona o país. Procure entender como é que funciona a economia. Procure entender se aquela ideia mirabolante, milagrosa, que ninguém nunca teve, né? Que quando você estava no Brasil, falou, quando eu chegar lá, eu vou montar isso, eu vou arregaçar de fazer dinheiro. Chega aqui e vê se realmente se aplica. Porque muitas vezes a gente acha que entende de tudo e quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente descobre que a gente não entende de nada. Nem o seu inglês é bom. Você vai descobrir quando você chegar aqui e começar a falar com os americanos. Não vale com os latinos, tem que ser com os americanos, tá? Então, o que eu diria, o que você tem que fazer aqui nos Estados Unidos para evitar o risco é, primeiro, buscar entender a economia local. Né? E me contaram que tem um investimento aí que eu coloco o dinheiro e rende 5% ao mês, é garantido. E quanto mais dinheiro você colocar, melhor, né? Porque 5% de muito é dinheiro, 5% de pouco é pouco dinheiro. E pode parecer besteira o que eu estou falando, mas o que eu escuto de gente que cai nesse conto aqui nos Estados Unidos de aplicação de dinheiro fácil é muito grande. Então, não caia no risco de chegar aqui e aplicar, alocar o seu dinheiro na primeira coisa mirabolante que te contarem. Sim, a economia americana tem muito produto financeiro. Sim, tem muita maneira de fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos. Boa, legítima, mas procura fazer uma pesquisa mais aprofundada para que você tenha certeza de onde você vai colocar o seu capital. Uma coisa que eu reparo muito é que o imigrante, quando chega aqui, ele está sensível, né? Ele, puxa vida, eu abri mão de família e todas as experiências. Aí chega no domingo, né? O domingo, para mim, foi o que mais me pegou. O que pegou em você quando a gente mudou? Para mim, família. O domingo, para mim, pegou demais. Porque domingo era o dia da família toda. Família. Então, a gente se reunia depois da igreja, antes da igreja, saía para almoçar, saía para jantar. E o domingo foi o mais pesado, assim. E muitas pessoas ficam tão sensíveis e tão abaladas que elas ficam carentes.
e é oportunidade para oportunistas. Exato. Né? Então, aqui acontece, e não é só entre brasileiros, a gente está falando com a comunidade brasileira, para o brasileiro, mas isso acontece com todo mundo. Mas um dos grandes erros que eu vejo é quando chega aqui, está carente, está sensível, está com saudade, e começa a se envolver com pessoas de passado duvidoso, ou uma pessoa, de repente, tem uma boa comunicação, né? É querido, faz um churrasco, e aí vem com uma ideia financeira de investimento e você cai. Assim, ó, não acho que só tem pilantra aqui, não. Tem muita gente honesta, tá? Mas é importante saber que quando a gente muda de país, é como se você resetasse a sua vida, né? Então, meio que o seu histórico do que você fez lá no Brasil, você chega aqui e fala, bom, ninguém me conhece, ninguém sabe do meu passado, eu posso contar a história que eu bem entender, e muita gente cai nessa conversa. Então, é nesse sentido que a Lê tá falando, presta atenção. Dá um Google, né? Às vezes dá o Google certo. é legal, ele é um xerife aí interessante. Vale você encontra bastante coisa na internet. Mas nem tudo que tá na internet é verdade. Cuidado com a informação que você vai encontrar lá. A questão né? é isso mesmo. Se chama due diligence. Tudo que você for fazer, principalmente com o seu dinheiro, gente, tudo que você for fazer, faça uma pesquisa, se informe. Mas pesquisa na parte... pesquisa com quem entende. Né? Não adianta você... Imagina, eu chego nos Estados Unidos e vou perguntar para um corretor se eu devo comprar uma casa. O que ele vai falar para mim? Claro. Compra comigo. Eu tenho a ideal para você. Exato. Compra comigo. Né? Então, pergunte para pessoas que não vão ter qualquer interesse, mas pessoas que entendam do que você está querendo pesquisar e se informar, tá bom? Mas bora lá, você tinha feito uma pergunta. Qual foi a pergunta? A diferença entre cometer um erro ou ter um investimento que não vai tão bem. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em investimento, a gente tem que focar no longo prazo, né? Investimento não é um negócio que você vai pôr o dinheiro hoje para ficar rico daqui 6 meses. Então, esse é um grande erro que o brasileiro faz e por isso que perde dinheiro aqui nos Estados Unidos. Como é que eu faço para chegar com o meu dinheiro que cheguei do Brasil, colocar e no final do ano ter o dobro do que eu coloquei? E aí cai no conto do vigário. Tá? Então, se te prometerem alguma coisa assim, foge, né? Como diz o outro, chuta que é macumba. Vai dar errado esse negócio aí. Então, o que você vai fazer é focar no longo prazo e pegar parte do seu capital e fazer os investimentos. Um investimento que não foi muito bem você fez uma análise onde você fazer a sua aplicação, seja no investimento imobiliário, real estate, seja no investimento de bolsa de valores, ações ou qualquer outra maneira que você possa investir, como ETF, fundo imobiliário, título do governo, título de corporações, tem um monte de coisa que a gente pode fazer com capital aqui. Mas o histórico daquela empresa pode ser bom, os números da empresa podem ser maravilhosos, mas se a situação da economia no momento mudou e aquele investimento que você fez numa empresa, por exemplo, falando de estoques, aquele estoque você pagou 100 hoje está valendo 80. Não necessariamente foi um mau investimento, porque no longo prazo tudo indica e tudo mostra que aquela empresa vai voltar a valer mais de 100, às vezes bater 200, 300, não sei quanto tempo você vai ficar investido naquela corporação. Então, a diferença de um investimento que vai mal é a situação econômica, às vezes imprevisíveis que podem acontecer, por exemplo, a pandemia. Né? Durante a pandemia, empresas fantásticas, que eu não vou citar nome porque eu não quero incentivar ninguém a investir nas empresas, caíram 40%. 40% de desconto. Foi a época que eu mais comprei ação nos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque estava barato demais. Mas quem já estava com dinheiro investido, naquele momento, estava perdendo 40%. Então, não é que é um mau investimento. O timing que estava ruim naquele período. Agora, um mau investimento é você cair no conto do vigário, que a gente acabou de falar. É você investir numa corporação sem fazer a pesquisa devida. Não, agora todo mundo fala de inteligência artificial. É a moda. Existem boas empresas. Existem empresas que ninguém sabe se é boa ou não, que acabou de surgir. Então, você vai pôr o seu dinheiro na que você consegue analisar e você sabe dizer se ela é boa ou não. Ou você vai colocar na outra porque ela está baratinha e estão dizendo que ela vai ser a próxima Netflix ou Apple, que nos próximos 10, 20 anos vão subir 1000%. Então, é isso. O desespero em fazer o dinheiro multiplicar de forma muito rápida e muito grande leva o brasileiro a cometer erro no investimento aqui nos Estados Unidos. O nome desse desespero é ganância. O nome desse desespero é ganância. Né? O americano gosta muito do FOMO, né? Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não é porque todo mundo está fazendo que é bom. Não é porque todo mundo está fazendo que é bom. Vou falar de novo. Não é porque todo mundo está fazendo que é bom. O FOMO significa Fear of Missing Out. Todo mundo está fazendo e se eu não fizer, eu vou perder. Eu preciso fazer também. Tem também todo mundo está vendo o que está acontecendo e eu não. Eu preciso ir lá ver o que é.
Essa coisa do tipo, eu não sei o que é, mas está todo mundo fazendo, eu vou atrás. Ah, boiada. Né? Isso é muito, muito delicado. Quais são os maiores erros que os brasileiros cometem investindo aqui nos Estados Unidos? Que você se lembre, sim. Você quer começar ou você quer que eu comece? Pode começar. Demorou, eu começo. Vai lá você, porque me fugiu aqui o que eu queria falar. Tá, eu vou falar um que é um que mexe muito comigo. Bom, eu tenho licença de real estate, né? Eu trabalhei já nessa área, ela está inativa no momento, mas vou ativar logo, logo, lógico. Mas o que eu vejo muito é que, assim, a gente sai do Brasil com o sonho da casa própria, né? E o sonho da casa própria foi colocado no nosso coração pelo Lombardi, né? Quem lembra do Lombardi? Eu era pequenininha, eu nem sabia o que produção, era. coloca a vozinha do Lombardi aí pra gente vibrar junto nesse momento aqui, ó. Eu era pequenininha, nem sabia o que era, mas eu dizia que eu queria uma casa própria, né? Por quê? Porque tava lá, né? Todo mundo queria, eu também quero. Ó o FOMO. Não é? Você já caiu nessa cilada, né? Já. E isso acontece muito aqui, né? O imigrante quer chegar aqui e realizar o sonho americano, que a maioria, né, dos americanos, o sonho americano é a casa própria. E o imigrante quer realizar o sonho americano assim que chega. E aí, o que ele faz? Ele se desfaz de tudo que ele tem no Brasil, aí ele junta tudo lá, sei lá, tem 200 mil no Brasil. Não, 200 mil é pouco. Bom, whatever, chegou aqui com 200 mil dólares, por exemplo. Pronto, melhorou. E ele chega com 200 mil dólares, ele ainda não tem uma renda em dólar, de repente ainda tem uma renda no Brasil, mas aqui ele não tem ainda. Ele chega com esse dinheiro e ele vai falar com quem? Com um profissional que vende imóvel. O que esse profissional vai falar para ele? Compra sim, compra comigo. Lógico, eu sou vendedor de casa, é assim que eu ganho dinheiro. E aí ele avalia se ele consegue comprar ou não. E ele consegue, né, dar uma boa entrada com o dinheiro que ele tem e fica pagando as parcelas, mas ele queima absolutamente tudo que ele juntou no Brasil. E isso é uma das coisas que mais pegam, assim, sabe? Mesmo porque comprar casa não é só comprar casa, né? Você compra a casa, você compra os móveis da casa, você tem que fazer alguma reforma na casa, às vezes. Você tem que fazer alguma adaptação ali no que você está fazendo. Você chega aqui, inevitavelmente você vai comprar outras coisas, como carros. Como o manual da Disney. Exato. Ah, não, isso não. Isso é outra conversa. A gente vai falar, é outro erro que o brasileiro faz aqui. Mas... Tá na lista. Tá para depois. Mas a casa vem com todo esse pacote extra que a pessoa vai consumir do capital. Então, eu cheguei aqui com 200 mil e consumi 100, 150 mil na casa. E era tudo que você tinha? Como é que você pretende fazer dar certo aqui nos Estados Unidos? Já começa com uma dívida e aí você fala, não, mas eu investi na casa. Mas você está pondo a casa para alugar? Você está morando na casa? Você está morando na casa? Não é um investimento. A casa não é sua. Lombardi enganou. Vamos basear melhor essa parada aqui do que por que não é investimento, tá? Investimento que a gente considera é tudo que vai pôr dinheiro no seu bolso, tá? Então existe, vamos para aula de contabilidade. Você tem a coluna de ativo, você tem a coluna de passivo. Ativo é tudo que põe dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Quando você compra uma casa própria e você põe a tua linda família para viver dentro dela, quanto dinheiro você está ganhando por mês? 0. Então, ela é o quê? Ela é um passivo, porque você tem que pagar o mortgage, você tem que pagar... Seguros. Você tem que pagar... Manutenção. Você tem que pagar os imprevistos. Os imprevistos. Você tem que pagar um monte de coisa. Uhum. Então, ela só está tirando dinheiro. Então, vou voltar para o conceito. Ativo é tudo que põe dinheiro no seu bolso, passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Portanto, quando você compra uma casa e vive dentro dela, ela é um passivo, ela não pode ser um investimento. E ela não é sua. Por 30 anos, ou 20 anos, ou o tempo do financiamento, a casa não é sua, a casa é do banco. E aí entra um outro assunto, porque se você não paga, vira foreclosure. Bom, a casa vai ser sua quando você quitar o financiamento que você fez, seja em 5 anos, seja em 30 anos. Enquanto você não quitar, não é sua. Não é sua propriedade. Você assumiu uma dívida. Então, um maior erro é imobilizar absolutamente todo o capital que o imigrante tem numa propriedade que não é dele, é do banco. E que coloca ele num compromisso por 20, 30 anos. Agora, vem cá. Vamos só clarificar a parada aqui. A gente não é contra ninguém comprar imóvel, não. A gente compra vários imóveis, a gente tem imóveis. Eles estão pondo dinheiro no nosso bolso, aliás. É muito legal ter imóvel.
E na hora que você tiver uma situação financeira adequada, compre a sua propriedade, se você quer viver numa casa. Né? A vida não é feita só para investir dinheiro. O dinheiro você conquista para você poder usufruir também e proporcionar bem-estar para a família. A gente entende isso. Mas como a gente fala de investimento aqui, por questão de lógica, o número não faz sentido e muita gente cai nesse conto de achar que cheguei, comprei a casa, estou estabelecido. Está estabelecida a dívida de 30 anos que você acabou de criar. É a única coisa que você estabeleceu. Que triste. Mas é verdade. Criou raiz, é verdade. Você Criou uma raiz de dívida. Isso. Seu nome está lá no banco, devedor. O sonho pode virar um pesadelo, né? Bem feio. Bom, o que mais? Outro erro de brasileiro. Eu tinha comentado qual foi? O da Disney. Disney, Universal, SeaWorld. Quem Busch Garden, Busch Legoland. Tem até o da Peppa Pig. Pô, agora que tem a Rebeca, a gente vai visitar esse negócio. A gente vai conhecer tudo isso de novo. Jesus amado. Pois é, mas esse é um grande erro. O imigrante vem pra cá e ele quer fazer o anual de todos os parques. Não é? Porque você paga o anual é mais barato, né? Do que ficar comprando um ingresso. E aí cada vez que você vai no parque, você não gasta nada, né? Não, você gasta estacionamento, alimentação, nananana. Cara, isso é muito louco, porque você faz o anual aqui pra família de 4 pessoas, tu vai gastar ali $150 por mês, talvez, no anual pros 4, pra ir no Universal ou na Disney, mais ou menos. O down payment é bem maior, tá? A entrada que você dá é muito maior, mas o mensal é $140, $150. Aí tu vai conversar com a família, você tá investindo em quê? Não invisto em nada, não sobra dinheiro. Mano, cria vergonha na cara. Como é que você não tá investindo? Cancela essa porcaria ou não faça essa porcaria desse anual e primeiro pensa na criação de riqueza da tua família. Então, esse é o erro que a gente tá falando. O erro não é ir na Disney. Aliás, é muito legal ir na Disney. É muito legal ter a casa própria, mas na hora certa. Essa é a inversão de prioridades, né? Tipo, colocar o que os mais antigos lá falam, colocar a carroça na frente dos bois, né? Porque, tipo, é o boi que puxa a carroça. Então, é a mesma coisa. A gente cria dinheiro, porque o dinheiro que vai voltar daquele dinheiro que a gente criou, a gente vai poder usufruir. É o mesmo processo. A gente só precisa usar ele na vida financeira. Muito bom. Que mais de erro? Eu conheço um também. Manda ver, pode mandar. Tem outros erros. O erro é buscar retorno imediato. Eu bem que comentei aqui, passando agora há pouco, a gente estava falando, coloca o dinheiro aqui porque você dobra ele até o final do ano. Mentira, o risco é gigantesco. Provavelmente você vai perder aquele capital. Coloca o dinheiro aqui porque você vai ganhar 10% ao mês. Mentira, você vai perder aquele capital. Você vai perder o rendimento, você vai perder o principal. Investe todo o seu dinheiro no meu negócio porque ele é mirabolante e eu vou ficar rico e você também. Pô, se você vai ficar rico, por que você não é rico ainda? Outro dia eu ouvi uma dessa. Um business que dá certo e dá muito dinheiro, ninguém chama para a sociedade, né? Só chama para a sociedade os business que estão afundando, que não está dando certo. Não. Se o business é bom, está dando dinheiro e funciona, por que você está sendo chamado como sócio? Existem oportunidades para você ser sócio de business que faz sentido, mas se a oportunidade for muito mirabolante, se a promessa for muito grande, tem alguma coisa errada. Você não é necessário lá. Né? Tem alguma coisa errada. Outro dia um amigo meu me falou que ele recebeu uma proposta onde ele colocaria 20% do capital de investimento, mas ele receberia 50% das ações do negócio. Qual é a lógica de eu colocar 20% do capital e receber 50% do negócio? Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada, né? Porque, alguma coisa não está certa. Então, esse tipo de proposta é red flag. Você vai pôr o seu dinheiro e os 20% que você pôs vai virar 50% de nada. Você vai perder o seu dinheiro. É isso que vai acontecer. E acontece muito aqui nos Estados Unidos. Então, qualquer promessa avassaladora de ganhos imediatos, de risco que não existe, porque é comprovada essa teoria financeira, desconfia. Esse é o erro do brasileiro. O brasileiro, ele se deixa enganar, né? A vontade de levar vantagem em tudo faz com que o brasileiro perca o dinheiro muitas vezes. Então, aqui nos Estados Unidos, não vai nessa conversa de levar vantagem. Segue o beabá aqui, o arroz com feijão, que você vai ficar rico. Dá para ficar rico na América. Dá para você ficar rico trabalhando com obra, dá para ficar rico trabalhando com faxina, dá para ficar rico com finanças, dá para ficar rico na internet, dá para ficar rico do mundo do jeito, mas dá para você ficar pobre se você quiser ficar rico da noite pro dia. A única forma de você ficar rico da noite pro dia é você der sorte e ganhar no Powerball. Outro dia saiu $1,5 bilhão, foi o prêmio. Aí assim mesmo a pessoa recebeu menos de 400 milhões, tá? A tax é pesado. Mas tá bom, 400 milhões dá para ser rico, né? Dá. Claro que dá. Outro dia eu ouvi o Jim Rohn falando que
o melhor lugar no planeta para ser rico é os Estados Unidos, né? Certeza Aqui absoluta. é o lugar para você ficar rico. Tanto que as pessoas querem vir para cá, as pessoas fazem planejamentos para vir para cá, pulam muros para vir para cá. Você não vê o povo pulando muro para ir para qualquer outro lugar, né? A não ser Estados Unidos. Aqui é o lugar. Agora, se aqui é fácil ser rico, milionário, por que as pessoas não são? Isso aqui é fácil, não. Isso aqui é possível ser rico, milionário. Ele falava assim, aqui é fácil. Aqui é mais fácil do que nos outros lugares. Mais fácil que os outros. Mas se aqui é mais fácil, por que a grande maioria não é? Porque é mais fácil ser pobre do que ser rico. Entendeu? Aqui é mais fácil, mas exige sim um esforço. E quando você não quer pôr esforço, acontece e muito do imigrante vir para cá, o brasileiro vem para cá para ser pobre aqui. E não tem vantagem nenhuma, gente, ser pobre nos Estados Unidos. Não, ser pobre, acho que é melhor ser pobre no Brasil. Você tem mais benefício do governo até lá do que aqui. Agora, isso que você estava falando de querer ser rico, né? O que acontece é que muita gente ela vai se podando, né? Como a pessoa quer ser rico da noite pro dia e ela começa a passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes ela não consegue, ela vai cair no que a gente gravou até outra hora em outro podcast, que é a corrida do rato de ficar ali presinha no, ok, vou trocar meu tempo por dinheiro, pelo menos vou pagar minhas continhas, e ela se contenta a ficar naquele mundinho. Na vida confortável. Exatamente. Então, assim, não que você tenha que vir aqui e nunca arriscar e nunca tentar alguma coisa diferente. Aqui é o país das oportunidades. Aqui é o país de você criar e fazer o dinheiro, criar a riqueza. Mas o que a gente está alertando hoje é não chega aqui enfiando os 2 pés achando que você criou o novo Facebook. Né? Vai com calma. Vai com calma para você não quebrar a cara. Tá. Vamos voltar na parte de... Eu acho que aqui em Orlando, principalmente. A gente morou no sul da Flórida e agora nós estamos aqui em Orlando já tem 3 anos. E muito da economia de Orlando gira, sim, em torno da diversão, dos parques, né? O turismo, o entretenimento. Mas gira também em torno do mercado imobiliário. Certo? Sim. E a gente vê muita construção, muito prédio novo, muita coisa subindo, muita coisa acontecendo nesse sentido. E aí a gente volta de novo para o imigrante que vem para cá e compra. Qual a diferença do vir para cá para alugar ou vir para cá e já comprar um imóvel? Trabalhe um pouco essa ideia, amor. Cara, tu acabou de chegar num país novo, num estado novo, numa cidade nova, você não conhece absolutamente nada. Você só veio passear, foi na Disney, na Universal. Você não conhece absolutamente nada de Orlando. Vamos trazer para Orlando aqui. Tá? Orlando é outra realidade, não é a Disney, não é o mundo do Mickey. Então, quando você muda e você compra, você criou uma raiz e você se amarrou numa dívida por 30 anos, que a gente já falou agora há pouco. Mas quando você chega e você aluga, se for ruim aquele lugar que você está, você simplesmente muda de casa. Você não tem uma dívida de 30 anos, você tem um contrato de aluguel que você fez pelos próximos 12 meses. Se estiver horrível mesmo, tu cancela, mas é uma multa de 12 meses, não referente a 30 anos. Né? Então, é bem diferente. Você não precisa dar um down payment de 20%, 30% de uma propriedade que, na média, aqui em Orlando, custa 400, 500 mil dólares, pelo menos, para comprar uma propriedade. Então, você investiu 100 mil, 150 mil, não. Você está investindo ali 4 mil dólares por mês naquele aluguel que você está. Aluguel é jogar dinheiro no lixo. Jogar dinheiro no lixo é enfiar o dinheiro onde você não conhece. Isso é jogar dinheiro no lixo. Isso é um mau investimento. Você pode comprar uma casa num bairro que te falaram que era bom e você começa a morar e você fala, meu, detestei esse bairro. A vizinhança é toda A, B, C, D ou X, Y, como você quiser descrever. E não é o que você gostaria. E aí, como é que você vai resolver? É só vender a casa. Vai demorar de 5 a 6 anos para você empatar vender aquela tua casa. Não cai no continho de que, não, quem comprou a casa em 2020 hoje dobrou o valor. Meu, teve uma pandemia. Vai ter pandemia a cada 5 anos? Não, então o imóvel não vai dobrar de valor a cada 5 anos. A média de valorização do imóvel nos Estados Unidos é 3,5% ao ano. Então, é 3,5% ao ano que você deve esperar pelos próximos 15, 20 anos. Nada mais do que isso. Agora, se a gente for discutir investimento, vai ter um monte de investimento que vai bater esse valor que a gente está falando agora. Por isso que a gente faz e a gente fala para as pessoas, imobilize o seu dinheiro naquilo que vai pôr dinheiro no seu bolso. Então, a gente vai cair na mesma discussão que a gente estava agora. Então, por isso que tem que tomar cuidado de você chegar e comprar. É melhor pagar o financiamento porque é minha casa do que o aluguel que eu estou pondo dinheiro no bolso de alguém. Cara, é relativo. Tem uma frase que a lei fala bastante, né? Que, como é que é? O aluguel... O valor do aluguel é o máximo que você vai pagar com moradia. Ok? Dos seus gastos mensais, o valor do aluguel é o máximo que você vai pagar com moradia. Agora, quando você compra, o mortgage, o financiamento, é o mínimo que você vai pagar com moradia. Exatamente, porque tem todos aqueles outros custos associados que a gente escorreu agora há pouco que podem acontecer. O aluguel deu um problema, a gente liga para o landlord
que é o dono da propriedade, fala, amigão, o ar-condicionado não está funcionando, manda alguém aqui, se vira e paga a conta. É assim que funciona. Né? Então, você não tem um custo extra ali. É muito mais fácil de você montar um budget, montar um orçamento e viver, pelo menos quando você está chegando. Passou 1 ano, 2 anos, você tem uma condição financeira, você tem renda em dólares, as coisas estão dando certo, vai lá, compra a tua casa, é isso que você quer, seja feliz, né? Tipo, o dinheiro é seu, você toma a sua decisão. A gente não vai nunca dizer o que você deve ou não, a gente vai alertar o que a gente considera financeiramente mais racional a ser feito. Porque, aliás, quando você trata com investimento, tira a emoção, pensa com a razão. E é por isso que a gente discute muito sobre a casa própria. A casa própria é o Lombardi, Silvio Santos, papai, mamãe, vovó. É coração, não. Ter o meu ninho, é seguro. Se eu morrer, minha família tem onde morar. Tem nada, cara. Tá devendo 20 anos. Se você morrer, sua esposa não puder pagar ou seu marido não puder pagar, além de perder o marido, perde a casa. E vem barato ainda, então, né? exatamente. Tem como proteger isso? Tem, mas esse é tema de outro podcast que a gente vai gravar ainda. Não, mas a gente não é, realmente, a gente não é contra a casa própria, né? Não, a gente entende e é gostoso, mas, poxa, não é mais legal uma casa própria mesmo? Do que própria do banco? Bom, mas vamos lá. Qual é o melhor momento para comprar uma casa? Qual é o melhor momento para comprar uma casa? O melhor momento, não sei, mas agora, historicamente, de números, é o pior momento da história dos Estados Unidos para comprar uma casa. O mortgage é mais de 7,4 ao mês, as casas estão super valorizadas. Tá caro pra caramba você comprar uma propriedade hoje. Então, a não ser que você tenha muito dinheiro e um excelente crédito, não compre hoje aqui nos Estados Unidos. Ah, mas vai custar mais caro? Vai custar mais caro, provavelmente daqui 2, 3 anos. Acabei de falar que ela sobe 3,5% ao ano. Mas eu tô te falando baseado em números. Então, hoje, historicamente, é o momento mais caro de se comprar uma propriedade nos Estados Unidos. Até lá, vai juntando, trabalha mais, faz mais dinheiro e se prepara para o momento certo. E... Se eu fosse comprar um imóvel hoje eu não vou, mas ontem eu dei um sinal numa propriedade. Eu vou comprar ele para ele fazer dinheiro para mim. Eu não vou comprar ele para eu morar. Então, de novo, a gente vai cair na mesma situação aqui. Porque tá caro o financiamento, tá caro, mas o aluguel tá caro também. Então, aquela propriedade vai me gerar uma renda interessante. Tá? Mas, de novo, quando que é o melhor momento de você comprar uma casa? Quando você tiver... eu não vou dizer estabelecido, porque ninguém nunca está estabilizado. Eu não vou dizer estabilizado, porque ninguém nunca está estabilizado. Mas quando você estiver com liberdade financeira, ou seja, você faz mais dinheiro do que você gasta, quando você tem uma entrada todo mês... recorrente e confortável, algo que você já passou de 1 ano isso está acontecendo, e eu ganho, por exemplo, 10 mil, eu gasto 8, eu ganho 10, eu gasto 8, eu ganho 10, então você sabe que você tem um colchão de 2 que você criou, ele não vai surgir, não vai ser um milagre acontecer na sua vida, você criou esse colchão financeiro, agora você tem esse capital para você investir em algo com um valor maior ou com uma dívida maior que você vai estar assumindo. Aí a gente vai entrar num outro capítulo, que até estava falando com a Lê no off aqui, que comprar a propriedade, dependendo da sua situação financeira, é excelente você criar uma dívida pelo mortgage. Mas isso é tema para outro podcast, que é um pouco mais complexo e é uma estratégia para você se livrar de imposto. Então, a gente vai gravar um podcast um dia, como evitar impostos nos Estados Unidos. Acho que é um tema interessante. Gostei. Agora, explica um pouquinho a nossa estratégia do comprar imóvel para alugar e morar em imóvel alugado. A nossa estratégia está totalmente baseada no que a gente falou aqui do liability e do ativo. Né? Quando você tem que ter o dinheiro vindo para você, que é o que a gente busca, fazer o dinheiro entrar mais do que sair, então a gente vai comprando propriedades, a gente põe as propriedades para alugar, está gerando renda para a gente, e a gente mora onde a gente bem entender. Então, a escola aqui é melhor, por causa do high school ali é melhor, vamos morar naquele bairro. A escola aqui é melhor, porque agora a gente vai precisar de uma elementary, vamos morar naquele bairro. Né? Então, a gente vai flutuando conforme a gente achar necessário. A hora que a gente falar, não, eu quero viver o resto da minha vida nesse quadrado, nessa caixa branca, a gente vai escolher um lugar e vai mobilizar o capital. Mas vai ser uma decisão que a gente vai tomar no momento que a gente achar que deve. Hoje, a gente está na saga de continuar a multiplicação de patrimônio e a gente vai continuar nessa estratégia porque financeiramente ela faz muito mais sentido. O Raul falou da caixa e eu lembrei de onde a gente ouviu isso. Né? Tem um filme... chama 911 Homes. É um filme que fala do período da bolha, logo depois. Não, foi logo depois. Foi logo depois da bolha de 2008. Em que os bancos estavam tomando os imóveis, né? O pessoal não estava pagando, então os bancos estavam tomando os imóveis. E um personagem tá lá, desesperado, atrás da casa que ele perdeu, e o corretor fala para ele, mas por que você tá desesperado? Aquilo é uma caixa.
É uma caixa velha ainda se fosse uma caixa nova, uma caixa velha. Procura outra caixa. Compre uma caixa maior, uma caixa nova. Casa é uma caixa. Pensa assim, quando você pensa assim, você desvincula seu sentimento e a sua emoção e você toma a melhor decisão, né? O que importa não é o tijolo, o que importa é a família que está dentro da casa. Seja uma casa nova, velha, pequena ou grande, o que interessa é a união ali, né? Aquele sentimento. Porque minha vida foi toda nessa... Legal, cria em outro lugar a vida e comece de novo. Pois é. Você já mudou de país? Mudar de casa, ó. É facinho, né? E tantas decisões não são tomadas, né? E tantos passos não são feitos porque eu tenho uma casa e eu não tenho como sair daqui, tô preso, né? Tem só uma dívidazinha de 20 anos. Exatamente. Então é isso aí, eu quero agradecer você que está nos acompanhando, nos assistindo. Se inscreve. Você abandonou o texto que você estava falando mesmo. Pessoal, ela está encerrando, então eu vou encerrar a parada aqui. Vamos lá. Obrigado pelo tempo de vocês. Para a gente foi um prazer estar aqui de novo, falando sobre investimentos, sobre riscos, sobre o que a gente pode fazer para multiplicar o dinheiro aqui nos Estados Unidos. Se você gostou ou não gostou, dá um like. Não dá o dislike, não. Só dá o like pra gente aqui embaixo, tá? Gostando ou não gostando. Deixa o seu comentário. Sugere um tema pra gente gravar pro próximo podcast. A gente tá aqui no YouTube. A gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify, a gente tá em, acho que em outros lugares que eu não sei nem falar o nome, mas eu vou aprender para falar para vocês aqui também. Tá bom? Valeu o tempo de vocês, até a próxima. Beijo!